A gente teve aquele rapaz lá que deixou de ser bolsonarista. Ele aqui, ele fez um vídeo falando, eu achei que era bait no começo, a gente vai ver de novo, porque tem um vídeo dele falando com o Gaio Fato. Isso aqui foi. Gente, quando eu descobri tudo isso, né? E aí a gente vai ver esse vídeo agora que eu quero ver o relato dele. Um ex-bolsonarista, aquele cara que tava nos debates, falando um monte de coisa, de besteira, etc. Deixou de ser, eu achei que era bait. E aí tem um vídeo, a gente pode ver esse vídeo pra introduzir, e a gente vê o vídeo dele conversando com o Gaio Fato. Eu sou um ex-bolsonarista. Meu nome Bizarro. é Bruno Fonseca, eu tenho 20 anos e aos 12 eu fui cooptado pela extrema-direita. Eu entrei na política, gente, muito novo, muito antes de ter repertório, experiência ou maturidade pra entender o que eu tava defendendo lá atrás. Só que o tempo passou, eu fui levado cada vez mais pra dentro do bolsonarismo, mas Aos 12 é foda, né? Aos 12 é meio doido, né? não foi uma adesão isolada, foi um processo. Mas acho que é bem a idade que você começa a ter alguma noção, assim, de política, sabe? Uns 12 anos de idade, assim. É a noção que você começa, tipo... políticos, eles fazem o quê? E aí você começa... E aí, dependendo do meio que você tá, mano, você começa a ir pra uns caminhos meio torto. E eu digo que é muito fácil você ir pra uns caminhos meio torto, porque é bem o que ele fala aí, que... você começa a formar uns pensamentos, né? E é fácil cair nos caminhos tortaço porque as respostas da maioria da rapaziada da direita é uma resposta fácil, simples de resolver. É tipo, matar, prender. É o vídeo do Brasil melhor, né? Cadê? Quando você vai ver qualquer proposta da rapaziada é assim. Olá, leitor, meu nome é Adolfo Borges e eu também estou cansado de tanta corrupção. Estou aqui para falar do meu projeto Brasil Melhor. Mas o pior é que eu lembro muito bem de ver, assim, propaganda eleitoral, né? Quando eu era criança. E tinha uns vídeos, assim, eu lembro que na época, olha que doideira, tinha uns vídeos, assim, do PMDB. Ou então uns partidos, assim, com a rapaziada bem bandeira do Brasil, sabe? E eu lembro de ouvir eles falando assim, cara, eles querem melhorar o Brasil, mano. Por que a gente não vota neles? Eu lembro de ter esse pensamento quando eu era mais jovem, assim. Tinha uns 12 anos de idade. Que visa É verdade, mano. tornar um Brasil melhor, através de melhorias no Brasil. Eu formarei a melhor equipe. E foi, caralho, ele vai fazer a melhor equipe mesmo. Por que sabe? Com os melhores profissionais, que terão as melhores ideias, com mais aspectos positivos e menos negativos. Juntos chegaremos ao fim da corrupção. Este é o meu compromisso. O meu número tá aqui. Ei, é do outro lado. Para mudar o Brasil, Adolfo Borges. É isso, mano. Esse é propaganda política, basicamente. Processo, um grupo e uma bolha. E quem entra nessa bolha sabe exatamente como ela funciona e sabe exatamente do que eu tô falando. Eu convivia só Senso com pessoas comum, que assim. Deixa eu ver. Basta! Chega! Chega! Chega de corrupção! Muda, Brasil! pensavam igual, consumia notícia de uma única fonte e era ensinado que qualquer outra informação era coisa da esquerda. E quando eu percebi, Mas é doido isso mesmo, assim. É doido mesmo. eu já não tava ouvindo mais ninguém diferente e repetindo sempre os mesmos discursos. Discursos simplistas, mas Mas muito sedutores. o que é triste, né, mano, sobre a polarização no Brasil, assim, eu vou falar coisa mais óbvia do mundo. É que ninguém mais chega a ponto da galera defender uns bagulho absurdo, mano. É o que ele mesmo fala, assim. Você fala assim, pô, velho, meio pá, né? Misoginia. E a galera, tipo, ah lá, o esquerdista. Ah lá. E o Lula, filho? Tu tá defendendo bandido, então? Tipo, é isso. Não dá, não tem, entendeu? É meio assim, sabe? O pior é que, assim, eu tô dando um exemplo... Não é nem um exemplo exagerado. É assim. É literal assim, pô. Porque eles oferecem respostas fáceis para problemas muito complexos. Só que a minha realidade começou a mudar quando eu entrei na faculdade. Porque aí sim eu conheci outras pessoas, conheci outras histórias. E o Spectrum, por exemplo, ele foi essencial para que eu pudesse compreender novas formas de vivenciar o mundo. E vocês podem perceber que na minha primeira participação em debates, lá atrás, eu debati muito. Na última... E assim, é muito doido ver, assim, é um choque muito grande ver alguém que mudou de opinião, porque geralmente a galera, né, advoga a própria ideia e fica maluco com esse papo aí, cara. Eu digo isso porque, principalmente na época, eu acho que agora deu uma diminuída e vai aumentar de novo porque a gente tá em ano de eleição. Mas na época que foi 2022, o terror que faziam com o Lula, assim...
Ai, meu Deus, se o Lula ganhar, o Brasil vai virar a Venezuela. Tinha gente que acreditava nisso de verdade, sabe? Tinha gente que tinha medo. Tinha gente que ficava com... a base do pânico que a galera ia... doido, doido. Eu lembro que teve família brigando, assim, graças a Deus que meus pais não têm essas ideias, entendeu? Não tem. Mas, assim, na época era a galera brigando com o pai, gente que deixou de falar com a mãe, gente que deixou de falar com a avó, gente que deixou de falar com o pai. Porque o pai, o familiar, tava 24/7 só falando disso, mano. 24/7 só falando disso. E eu lembro de já conviver com gente que tava enfiado nisso, né? Que era tipo assim, do nada, tava todo mundo de boa. E é naquela pessoa da família que você até evita falar qualquer tema que possa desembocar em uma pauta política, entendeu? Talvez seja uma experiência que todos tivemos aqui. Tipo, tem aquele familiar que você já sabe que ele é meio pirado com essas paradas. E aí você evita entrar em qualquer tópico na conversa que vá desembocar em um assunto político, né? Assim, você não fala assim, nossa, que calor. Não, não vamos falar que calor não, porque vai puxar o Lula de alguma forma, entendeu? É um rolê meio assim. E, cara, é muito ruim ver... Eu lembro que na época tinha gente doida com esse negócio. E quando o Lula ganhou as eleições, nossa senhora, foi... Nossa senhora, mano. É uma loucura. É loucura mesmo. E é muito triste. Tá maluco. Que calor? Faz o L. Então, é isso, mano. Só 2 minutos, porque eu já tava cansado de tudo aquilo. E eu debati muito. Na última, só 2. Ele debateu com o Thiago Santinelli recentemente, né? Caralho, que brisa. Caralho, que brisa, mano. Que brisa! E ele tá... Cara, eu nem lembrava do debate dele com o Santinelli, mano. 2 minutos. Com Uber eu não falo de política nunca. Mano, mas tem Uber que puxa. Aí que tá. Tem Uber que parece, assim... Isso é uma parada que eu acho que é muito real, talvez. Assim, eu acho que o cara que é Uber, ele passa muito tempo só. Muita gente não fala, não conversa com o cara. Tem motorista, mano, você entra no carro, o cara tá doido pra conversar, pô, porque ele tá o dia todo dirigindo, entendeu? E etc. Eu acho que o cara, tipo, é uma profissão meio solitária, tá ligado? E às vezes ele tá muito na pilha de conversar qualquer coisa com alguém, pô, né? Tadinho. Aí, às vezes o cara tá... Aí, às vezes, tem o cara que só puxa um papo de boa e tu conversa, troca uma ideia, né? Inventa uma vida totalmente mentirosa porque tu tá no Uber e nunca mais vê ele, sim. Quem nunca, né? Não, nada a ver. Mas, assim, Sim, eu minto pra caralho. Mas, assim, no Uber, mano, já aconteceu comigo do cara pilhar de começar a falar, do nada. E por mais que você tente desviar, o cara continua. Teve um Uber que eu fiz uma corrida, né? Que o cara tava falando assim, começou a falar umas atrocidades. Atrocidade, assim, pra caralho. E... Aí ele ficava, não é não, hein? E eu tipo assim, é isso aí. Aham, é isso. E eu concordo com tudo, tá? Concordo com todas as atrocidades que ele já falou. É o que eu falei, ele tá dirigindo o carro. Entendeu? Eu não sei se ele pode dar uma de Armado Batista também. Então, assim, concordo com tudo. Tudo. É o Bolsonaro? É Bolsonaro. Fechado com mito. Aí eu falei, mano, é isso. É isso. Ó, vai. É o mito, filho. Tô fechado com ele. Lula é o caralho, é isso. É a favor do Lula? É Lula. É Lula neles. É Lula, filho. Meu posicionamento é isso, mano. Eu tô no mesmo posicionamento do motorista do carro. Tá maluco, mano. Tá doido. Porque eu lembro que o cara fala assim. O cara, esse cara, ele ficava insistindo, mas não é não? O que tu acha? O que tu acha? Rapaz, é foda, né? Mas é isso aí mesmo. Essa é a minha resposta, assim, sabe? O cara ficava insistindo, eu ficava assim, porra. Rapaz, é foda, né? É fogo, né? Cara, não, mas aí o Brasil, pô, a gente fica dando não sei quanto de Bolsa Família aí, vendo o pessoal trabalhar. Eu falo, mano. Pior, né, mano? Eu falei assim, né, velho?
Pior, né, mano? É foda, né, mano? porque eu já tava cansado de tudo aquilo. E aí aconteceu uma coisa que só confirmou tudo. Quando eu defendi coisas básicas, como por exemplo dizer que mulher não É que nem quando o cara começa a falar de futebol, que eu não entendo porra nenhuma, mano. Aí o cara chega. O cara chega o cara chega e fala assim, Tipo assim, rapaz, esse técnico aí do Canaspero, que contratou a terceira contratação do Canaspero aí, hein? Eu falo, rapaz. Rapaz, hein? Rapaz, é tenso, viu? Isso aí, ó. Ixi. Ai, ai, ai. Vai pra frente, não. É por isso que o time não vai pra frente, né? Aí ele, pois é. Não sei, não entendi nada que ele falou. Mas eu concordei, mano. Entendeu? Concordei. Falou, pai, esse técnico aí, hein? Do técnico novo aí do Flamengo, hein? Falei, pô, não é? Pois é, né? Cheguei a ver muito não, mas tem que ver, né? O que ele vai fazer, né? O cara, pois é. Porque aí, ó. Também não tem no pra sair pra cima, né? Fala. Entendeu? E assim vai até o final da corrida, mano. É isso. E aí aconteceu uma coisa que só confirmou tudo. Quando eu defendi coisas básicas, como por exemplo dizer que mulher não pode apanhar, que o feminicídio precisa ser combatido, que o trabalhador precisa descansar, eu comecei a ser chamado de esquerdista. Isso me fez pensar que se defender o mínimo de dignidade é ser de esquerda, então eu sou de esquerda. Porque o problema Isso foi forte, tá? Isso foi não doido. tá nas minhas pautas, eu só tava Isso aí é equivalente ao cara que deixou de ser terraplanista, mano. Ele aí tá 1 pra 1 cara lá, mano. no lugar errado e segurando a bandeira errada. Os ataques que eu recebi da direita só me empurraram Um otário falando merda tá ganhando quanto pra fazer esse vídeo patético montado? Diz aí. ainda mais pra longe dela. Eu ouvi que fui comprado, que o Pix caiu. Pix de seguir. Deixando de seguir porque o Pix do governo deve ter caído. Mano, meu sonho, velho, cair um Pix do governo assim. Só cai a fatura pra eu pagar aqui. É imposto, é não sei o quê. Agora o Pix do governo pra. Cadê o Pix da esquerda caindo aqui pra mim? Tá caindo pra vocês? Não tá caindo pra mim, não, mano. Ô, na boa, tá foda, mano. Tá foda já, viu? Ô. Ô, paga nós, mano. Não recebi Mas ninguém ainda. compra uma mudança de consciência. Eu tenho 20 anos e muita gente passa por esse processo. A diferença é que eu passei por ele de forma pública. Eu tinha só duas escolhas, gente. Ou eu apagava a minha rede social e fingia que nada tinha acontecido, ou eu viria aqui dizer que mudei e que um dia eu já errei. Doideira, né? Isso é muito, muito raro, velho. Muito, muito raro. Que bom que O rolou com governo ele. enviou Né? R$1. Opa! E o PT, hein? Valeu, Lula. valeu. Obrigado, Lula, pelo Pix da Um esquerda. jovem de 20 Da anos, esquerda, CNPJ da com esquerda. mais de 260 mil seguidores de direita, tinha muita coisa a perder, mas mesmo assim eu escolhi assumir. Porque se antes eu influenciei jovens defendendo ideias que hoje eu não concordo mais, eu tenho a obrigação de dizer isso com clareza. Mano, é muito doido, né? É muito doido, assim, ler comentários de qualquer jornal de Instagram, assim, essas coisas. Eu acho que é a top 10 piores experiências da história assim, que um ser humano pode passar. Sabe? Experimenta, abre o Instagram, vai ver qualquer página de notícia, sei lá, Diário, O Povo, sei lá, sabe? Qualquer coisa. Lê os comentários. Você, sabe? É degradante essa experiência. E aí, mas é engraçado que tem um comportamento padrão que é assim: tem uma notícia que é boa, os caras falam assim, e o Pix caiu. O Pix caiu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí tem uma notícia que é ruim, né? Tipo, pro governo, sei lá. Aí os primeiros comentários é assim: ixi, atrasaram o Pix. Atrasaram. É sempre a mesma. É sempre a mesma coisa, mano. É sempre a mesma coisa. É bem insano. Eles Velho. olhando pra você. E, gente, mudar de ideia não é fraqueza. Fraqueza é perceber que tá errado e continuar repetindo o mesmo discurso por medo de perder seguidor. Hoje, eu defendo o trabalhador, defendo o combate ao feminicídio, defendo políticas públicas que garantam dignidade para pessoas em situação de vulnerabilidade social. E não porque alguém mandou, e não é porque o Pix caiu, não, mas porque eu finalmente comecei a pensar por conta própria. E não, gente, eu não sou candidato a cargo nenhum nessas eleições. Eu só quero ajudar a construir. A gente tá junto. Vi gente culpando o Lula porque o dólar abaixou um pouco. Mano, gente, o dólar está R$4. R$4. R$4,98. Pela primeira vez, o dólar
está na casa dos 4, né? Porque eu já tive lá, eu sei exatamente como a extrema-direita funciona. Ou seja, eu sei muito bem como combatê-la. Bom, jamais imaginaria mesmo esse vídeo aqui sendo real. Da direita à esquerda, a virada política de Bruno Fonseca, mano. Olha as 3 pessoas que estão nesse vídeo, brother. Eu não consigo imaginar esse frame acontecendo. Sério mesmo, olha isso. Mano, vamos lá, Bruno. Você é o cara, hein? Você é o cara da internet hoje em dia, hein? Você é o cara ex-direita, agora esquerda. Conta pra gente aí, velho. Como é que foi isso aí, cara? Cara, é uma treta longa, né? Na verdade, tudo começou no ano passado. Eu já vinha participando de alguns debates ali do próprio canal Spectrum, do Bruno e do Tomás, tudo mais, do 1 contra 20. Participei também do 3 contra 3, enfim, alguns debates sozinho em outros canais. E eu tinha percebido que algumas pautas não faziam mais sentido, mas que mesmo assim eu defendia, ora por convicção, de certa forma, mas ora porque era mais fácil defender aquilo que eu já estava encaminhado e tudo mais. E aconteceu um episódio que me marcou e foi o pilar fundamental para eu ter coragem e ter ciência de que eu estava no lugar errado e não com a pauta errada. É, não, mas eu vi gente falando assim, gente, o dólar estar barato é muito ruim pro Brasil. Eu juro. Eu juro. A vereadora Zoe Martins, do PL de São Paulo, ela é presidente da comissão que investigava os casos de metanol aqui na capital. E ela saiu um determinado dia achando que ela era policial e começou a apreender e a humilhar trabalhadores ambulantes que estavam vendendo bebida, Coca-Cola, cerveja, enfim. E com a justificativa de que ali teriam bebidas contaminadas com metanol. E ela fez isso sem saber se tinha de fato metanol, então ela pré-julgou aquela pessoa como um bandido que estaria contaminando bebidas de forma proposital, e os estudos mostram que as bebidas com metanol não são encontradas em ambulantes, elas são encontradas em restaurantes grandes e não em ambulantes. Até agora no Brasil você não tem caso de contaminação de bebida por metanol em ambulante, só por conta de restaurantes de marca, enfim. Ela tava usando disso só pra lastrar trabalhador Ela mesmo. estava fazendo isso por conta de um like. E foi num período 2 ou 3 dias antes do Natal. E eu só pensava naquele pai de família que não comprou um presente de Natal pro filho dele. Que não comprou um Hot Wheels, a lembrança do McLanche Feliz. Caralho, o Hot Wheels aí desenterrou, né? As pessoas compram Hot Wheels ainda? Ainda é algo pra molecada? Eu achava que nem era mais, mano. Sério mesmo, compra. Doideira. Que ele ia dar pro filho dele de Natal. Porque... Sério? R$20? Nu! Caralho, no meu tempo... Gente, no meu tempo era de 3 a 5 reais um Hot Wheels, velho. Sem zoa. Essa pessoa, ela vende no almoço pra comer a janta e a Zoe tirou a oportunidade desse pai de família dar um brinquedo de Natal pro filho dele, ou de colocar uma refeição na mesa. E aí eu fiz um vídeo com... Paguei 120 numa pista pro meu sobrinho. Caralho, mano, meu sonho era ter aquela lava rápido da Hot Wheels, velho. Meu sonho. Aquela pista do tubarão também era insana, mas é muito caro, gente. Vocês já entraram numa loja de brinquedo pra ver o quão é caro o brinquedo? Tipo, uns bonequinhos, nada a ver, é R$400. Tá maluco. Tá doido. É por isso que ninguém tem filho, mano. Por isso que ninguém tem filho mais. Vai comprar um brinquedo como? contra ela. Não, mas peraí. Você, do nada, tipo assim, essa consciência veio assim do nada, brum, tipo, Cara, tipo espasmo. Então, Não, porque assim, vamos lá, mano, galera PL, direitola maluca, não consegue juntar esse monte de peça de uma vez só, né? Então, eu já acompanhava o trabalho da Zoe de alguma forma, eu tinha visto que ela tinha votado a favor do aumento de IPTU aqui na cidade também, votou pela proibição do mototáxi, do moto-Uber, enfim, então ela vinha prejudicando o trabalhador cada vez mais aqui na cidade, eu já estava acompanhando essa movimentação dela, e aí quando chegou aquele dia, quando eu vi o vídeo no Instagram dela, eu acho que eu acompanhava ela, eu não seguia a Zoe, mas eu acompanhava os vídeos dela, e aí quando eu vi aquele vídeo eu me revoltei muito, foi um vídeo sem roteiro, eu não preparei nada, eu tava na minha cama, eu sentei na minha mesa, comecei a gravar, liguei o celular, postei, eu tava bravo. Mas sabe que eu já falei isso em outros vídeos, velho, é que eu acho que a palavra esquerda tem um peso muito grande, negativo, sabe? Não que seja negativo, mas eu digo pra galera que não quer saber, entendeu? Pra mim, acho que esquerda, comunismo, PT, é muito negativo pra uma galera que não... É um estigma, sabe? De coisa ruim. E aí é meio que... É um fantasma, um espantalhão, assim, meio maluco. Então, às vezes a pessoa tem até umas ideias que são de esquerda, mas se ela ouvir a palavra esquerda, ela desvia pra caralho de qualquer pensamento que possa levar ela a isso, entendeu? E eu acho que isso acontece com muita gente. Talvez a maioria das pessoas. Porque a galera tem uma aversão tão grande, assim, a PT,
Lula, esquerda, vermelho, qualquer coisa assim, que qualquer mínima coisa que vai pra esse caminhozinho, entendeu? A pessoa, não é, sabe? Mas aí se tu chega pra pessoa perguntar assim, pô, tu não acha interessante aí o trabalhador ter melhor condição de trabalho, não trabalhar menos? O cara fala, pô, é verdade, né? Não. É. É isso. No vídeo, gaguejei, não cortei, coloquei do jeito que saiu mesmo e postei esse vídeo. Postei 2 vídeos, porque primeiro postei esse vídeo, perdi 600, 700 seguidores, e eu falei, gente, ela não tá do lado do povo, ela vota pra aumentar o teu IPTU, então assim, a velhinha que hoje não tem dinheiro na conta vai ter menos ainda por culpa da Zoe Martins, que é a base do prefeito. E e fiz esse vídeo explicando o porquê que ela não era uma vereadora que defendia o povo, e na minha cabeça ela não era uma vereadora de direita, o que hoje eu entendi que ela só é. Achei estranho a capotada tão rápida que ele deu, mas bem-vindo ao comunismo. E aí houve... É uma vereadora de direita, que é literalmente o que ela é, né? E foi o que eu entendi. E aí eu falei, cara, e aí o meu grupo... Literalmente tomou uma Red Pill, né? E aí eu entendi que, na Minimamente. verdade, o grupo que tava me abraçando até aquele momento, que as pessoas que davam um tapinha nas minhas costas falando, cara, faz o vídeo aí, falaram pra mim, ó, Esse quadro atrás do gaiofato. vaza, meu irmão. Acabou, não vamos comprar mais tua briga. E eram pessoas que no primeiro vídeo tinham ligado pra mim, falado, ó, parabéns pelo vídeo, arregaçou, não sei o quê. E aí quando eu postei o segundo ou terceiro vídeo em relação ao Zoe eu Martins, vou fazer aquilo. as pessoas falaram, ó, cara, é isso aí, boa sorte pra você. E começaram a discordar dos meus vídeos, pessoas que antes concordavam e tudo mais. E aí eu entendi que não tava errado eu por defender o trabalhador, mas errado a direita por não defender o trabalhador. E aí quando você passa a tentar, pelo menos, enxergar fora da bolha, você percebe que a direita ela não propõe. E aí que tá, né? É muito comum também a galera associar a esquerda a Lula, né? Eu acredito até que boa parte da galera que tá aqui no chat não curte o Lula, né? Né? Posso perguntar assim, talvez a maioria fale assim, mano, o Lula realmente não é, né? Não é o esquema. Mas a galera associa automaticamente a qualquer coisa. Esquerda é o Lula, entendeu? É isso. E aí mistura uma coisa a outra e vai tudo pro caralho. Nunca propôs e nunca vai propor nada pelo trabalhador, porque isso não é do modus operandi da direita fazer isso. E você, quando tá dentro da bolha, é muito difícil enxergar isso. E por isso que eu sempre friso no meu Instagram, do último mês e meio pra cá, que às vezes a pessoa ela não vê, não é por falta Lula pra mim é esquerda, exato. de caráter, não é porque ela é uma pessoa ruim por não conseguir ver. É porque quando você tá dentro de uma bolha, você vê aquilo que a bolha... Mas é que nem, mano, mas ele tá falando que nem o cara da Terra plana. Teve aquele cara que tava no vídeo da Terra plana. Lembra daquele vídeo? Terra plana. Como que era, mano? Deixa eu tentar achar aqui pra você. Olá a Esse todos, cara meu aqui. nome é Leandro Batista, sou acadêmico de Relações Internacionais. E hoje eu vim aqui para dizer que a Terra é plana. Mude minha ideia. E ele virou. Ele não é mais terraplanista. Ele participou de outros podcasts já. Ele falou que ele catou, foi atrás e descobriu que a Terra não é, na verdade, plana, entendeu? Ele foi tão fundo na teoria que deu 180, exato. E aí ele faz vários vídeos, o canal dele mudou, né? Ele virou o ex-terraplanista, assim, tipo, ele... E ele falou que qualquer tentativa de questionar a parada, a galera, né? Previsível hoje, né? E o que A galera... ficava bravo com ele. Do mesmo jeito que ele aí, mano. Acredito que a galera, assim... Porque você tem que estar tão dentro do fechadinho com o pacotinho lá, que qualquer coisa que você discorda é ruim. Você não tá mais sendo, entendeu? A bolha permite que você veja. Trair o movimento da Terra plana. Então, muitas vezes na direita não chega determinados conteúdos, não chegam pautas que chegam para as pessoas de... Pô, mas isso de bolha de rede social é muito fato mesmo, assim. E eu digo isso porque tu vai ver o celular de uma pessoa que tem umas ideias tortaça, mano. Só chega uns vídeos desgraçados de tenebroso, assim, uns vídeos de pânico moral, uns vídeos falando umas mentironas, umas fake news. E a pessoa, todos os vídeos corroboram com essa mesma narrativa. Assim, muito, muito mesmo. É vídeo de IA, é vídeo de suposta notícia, nada a ver. Mano, por exemplo, no celular da minha mãe, ela clica muito em clickbait, assim, fake, sabe? Mano, tu scrolla a cada 3 posts no Instagram dela, no YouTube, Shorts, qualquer coisa assim, é algum famoso que morreu. Entendeu? É algum famoso que morreu. E essas coisas nem aparecem pra mim.
O celular da minha mãe, mano, você vai scrollando assim, morre ator da Globo tal, morreu ontem. Ator da Globo traiu a mulher com 5 mulheres ontem à noite. É uns bagulho assim, sabe? E fica só nisso, sabe? Do mesmo jeito que é pra galera que é de um espectro político, só vai aparecendo coisa da mesma parada, e a pessoa não tem como sair daquilo. É muito doido. Esquerda ou para as pessoas que são apartidárias e chegam vídeos de diversos políticos. Então, eu fui entender isso. Mas você acha que esse negócio de você entender as coisas, você acha que veio porque você tinha um pouquinho de corpo fechado com a Zoe? Então, tipo assim, como eu já tenho um corpo fechado com ela, meio que, mano, vou tentar arrumar uma pirracinha com ela. E nessa da pirracinha, você, mano, tomou a pílula. Na verdade, assim, eu já tava com uma ideia de que eu tava no lugar errado há um tempo, assim. A Michelle das Travas da Vida, ela foi uma pessoa fundamental nisso e ela sabe disso. Porque eu tinha debatido contra ela e eu conversei muito com ela naquele debate. Esses dias ela me ligou, o celular da minha avó é só isso. Esses dias ela me ligou falando: você viu que o Rodrigo Faro morreu? E eu assim, escutando. Não, os bagulho assim, maluco, mano, sabe? E é muito fácil você ir pra espiral disso. E aí isso funciona pra todo tipo de coisa, né? Funciona pra fake news, funciona pra espectro político, funciona pra o negócio lá de Red Pill, funciona pra tudo, funciona pra todos esses rolês. E aí todo mundo fica preso dentro das próprias bolhas sociais e ninguém vê nada de qualquer outro lugar, entendeu? E aí você só se enfia infinito nessa porra. É doideira. Você assiste os mesmos vídeos, vê os mesmos canais, vê as mesmas notícias, entendeu? É doideira, mano, doideira mesmo. Foi um debate que em determinado momento o clima até se esquentou, mas que eu falei, cara, não é assim que eu vejo as coisas. Eu sou um cara católico, eu sou muito cristão. E eu vi que, o meu posicionamento no debate contra ela não foi um posicionamento cristão, entende? E hoje eu vejo que eu sou muito mais cristão hoje do que eu era antes. Você pesou a mão no debate com ela? Não pesei a mão, foi um debate muito respeitoso. Eu sempre respeitei as pessoas que eu debatia, assim, eu nunca vi como inimigos. Mas foi um momento que, tipo assim, ela exaltou um pouco o tom de voz, eu acho que eu exaltei primeiro, depois eu falei, não tancou, ela não tancou você. Eu falei, isso aí, tipo, foi alguma coisa assim meio grossa. Mas que a Michelle hoje, ela foi fundamental pra minha mudança. Então, essa questão de eu não me sentir mais com um senso de pertencimento ao grupo que eu tava, eu já vinha antes. Eu acho que, na verdade, o caso da Zoe foi a gota d'água. Pra eu falar, realmente não é isso aqui, entende? Foi o acting out, né? Foi o momento determinante que mudou, foi a virada de maré, né? Foi exatamente. Foi quando virou a chave, eu falei, cara, realmente não é isso que eu quero, realmente não é essa política que eu vou fazer e eu não vou ser conivente com esse tipo de político. Então, foi isso. E Anjo, assim, eu perguntei sobre como... E Anjo, ele chamou ele de Anjo do nada mesmo, assim, mandou um apelidinho que já tá assim... O cara falou que é de esquerda ontem e já estão chamando de Anjo, assim. Eu não vou ser conivente com esse tipo de político. Que é isso também, né? Então foi isso. E Anjo, assim, eu perguntei sobre como você virou de esquerda, mas eu também tenho a curiosidade, por que você era de direita? Assim, é uma parada de família, é uma parada que tem a ver com religião? Quando você se percebeu uma pessoa de direita e quando você começou a adentrar dentro dessa bolha, assim? Eu acho que muito uma questão de família. A gente é criado num ciclo que predetermina aquilo que você vai acreditar, ter convicção. Pior é que bota fé que meus pais, eles nunca me influenciaram, assim, diretamente nada, sabe? Nunca influenciaram, não, nesse quesito, diretamente. Eles sempre falaram assim, escolhe aí, fio. Quem vai se fuder é você depois. Enfim, e é muito difícil você virar uma pessoa de esquerda enquanto uma família de direita, né? É muito revolucionário fazer Mas isso. Mas tem assim. isso? Tem, com certeza. Eu nasci em 2005, eu fui virar adolescente e pré-adolescente no impeachment da Dilma. Então eu acompanhei o impeachment da Dilma. Foi naquela onda de ascensão da direita fudida. Foi, né? O primeiro contato com... Eu sempre gostei muito de horário político eleitoral, assim, era viciado em assistir aquilo. E aí eu lembro que eu assisti a votação do impeachment da Dilma e eu tinha um caderno e eu... eu acho que os meus pais também, eles não eram full assumidos de esquerda. Mas aí eles são hoje, né? Eles são. Hoje, eu acho que você pergunta pro meu pai, ele fala que ele é de esquerda mesmo. O posicionamento político dele é mais esquerda, assim. Dei cada voto. Eu tenho esse caderno até hoje. Eu fazia um risquinho por voto. E aí foi naquela época do Aécio Neves, e aí começou a ascensão em 2016 do Bolsonaro. Começou uma coisa muito louca. Em 2017 o Bolsonaro começou a crescer. Então eu virei... minha prima me influenciou mais, assim. Adolescente. Mas eu lembro que eles falaram... Ele falou bem a vibe, assim. Meus pais, eu lembro que eles falaram na vibe assim, ó. Tá vendo essa galera aqui
Tá vendo essa galera aqui? Tá vendo essa outra galera aqui, ó? Essa galera aqui é... Qual galera que você acha que a gente parece mais? E aí? Aí eu falei, tá, entendi. Tá vendo a galera que tá gostando desse pessoal ali? Eles são parecidos com nós? Eu falei, não. Eu falei, então tá bom. Adolescente nesse período, entendeu? Que aí virou moda ser de direita, porque ser de direita nunca virou moda entre adolescente, mas parece que naquele período foi. E foi no período que eu virei Sim, pior que foi mesmo. pré-adolescente, eu virei adolescente. E aí eu comecei a ter contato com movimentos políticos, o Mamãe Falei tava muito em alta naquela época. Nossa, eu lembro que... Olha só, eu lembro que eu assisti Mamão Falei. Eu lembro que na época eu assisti Mamãe Falei, tá? Mas eu não assisti, tipo assim, caralho, Mamãe Falei, pode crer, mano. Não, eu lembro que... Mas chegou a mim, entendeu? Apareceu no meu YouTube e eu vi uns vídeos perdidos dele. Que em Kataguiri eram os dois símbolos da direita, não existia Nicolás Ferreira, eram eles dois, os nomes da juventude de direita. E aí, por conta deles, teve um debate na USP que o Arthur do Mamãe Falei debateu contra a Isa Pena e a Samia Bonfim do PSOL, que eram todos candidatos a deputado federal e estadual. É porque, mano, você é muito maluco, né? Que é legítimo, assim, naquele período era legal, né? A ideia de ser de direita. Legal, assim, eu tô falando pra aquele grupo de adolescentes. Assim. Era mitadas do Bolsonaro. Era essa vibe, né? Que doido. Ainda bem que eu não fui pra esses caminhos, velho. Mas é muito fácil ir, tá? Porque tinha aquelas piadinhas, tinha meme. Eu acho que exato. Talvez seja uma tentativa meio de ser antissistema, mas ainda sendo parte do sistema. É meio doido, né? Eu fui no debate, acabei fazendo uma pergunta pra Isa Pena, e aí fui convidado pra entrar no MBL. Na época, não sabia direito o que era o movimento. Meu antigo chefe era bolsonarista e eu via Rage Against the Machine. Insano. Mas tinha um movimento novo, que era o MBL estudantil, que surgiu pra bater com a Uni naquela época. E aí, por conta disso, comecei a me engajar. E aí eu vi que pra mim alguma coisa fazia sentido. Era numa época que tinha muita greve de escola, naquela época de Greve estudante. dos secundaristas, né? Da ocupação das exato, escolas. foi ali no ano de 2018. Às vezes a galera não pega muitas coisas, né, mano? É doido. Tava muito, muito em alta, eu tinha 12 anos. É nesse época. evento que a mamãe falei, aparece de lá de vagina, né? Não é, Era só um cursinho de inglês pra ele. Eu acho que é no evento numa faculdade que ele aparece lá, num debate de Às vezes gênero. era só prestar atenção também no nome da banda, né? Mano? Mas é mais ou menos o mesmo período, né? Eu assistia as maiores mitadas do Mamãe Falei. Gente, esse é o momento. Podem admitir aqui, pra gente não deixar o Bruno sozinho nessa. Pode admitir, todos vocês aqui do chat, que tinham pensamentos totalmente de direita, assim, insano, e hoje vocês mudaram de opinião, assim, sabe? Mesmo sem saber o que era exatamente direita, você tinha o pensamento. Esse é o momento de falar assim, isso aí, meu, já tive umas ideias tortaças, mas hoje sou outra pessoa. Ninguém tá admitindo aqui, né? Bizarro, mano. Eu curti a ação. Doideira. Eu era anarcocapitalista. Nesse um ano e meio Nada a declarar. depois. Pode crer. Mas o Arthur, ele vai nas ocupações, ele grava as ocupações, tudo Eu mais. acompanhava uns canais dorgas. Ah, entendi. E aí eu falei, e ele criou um pânico moral sobre aquilo, que eu me compadeci com a ideia. E falei, cara, isso é fantástico. No auge dos meus 12 anos, eu achei aquilo sensacional. Maturidade torando. Mas eu acho que assim, eu cheguei no período de virar homem, aí eu tinha uma opção. Total. Ou eu fazia coro aquilo e continuava fazendo parte daquele grupo, daquela política, ou eu, com a rede social que eu tinha, eu falava a verdade, que era o que eu acredito hoje. Assim, o Bruno do passado, em algum momento, acreditou que aquilo seria o melhor pro Brasil. Sim, e em algum sim. momento eu expus minha opinião, acreditando que aquilo iria mudar o meu país. E hoje eu não acredito mais naquilo, eu acredito numa nova ideia de como mudar o Brasil, e aí é o que eu sempre friso. Eu tinha duas opções. Ou eu ficava quieto e saía das redes sociais, ou eu continuava fazendo coro, algo que eu não acreditava mais, ou eu ia enfrentar o pior dos caminhos, mas era o que ia me deixar em paz comigo mesmo. Mas a sua família, ela é uma pessoa. Ela é politizada? Como é que é essa relação Não, com a é família? uma família média do Brasil, não é politizada. Só fala que é de direita. Recebe informações pelo WhatsApp. Vota no Coisa boa, coisa boa. Votava no PSDB quando você era jovem. Votava no PSDB, votava no Maluf, quando o Maluf era da capital. Nossa. Era um malufista. Mas o voto do Maluf ele é um voto até mais pragmático, assim, né? É uma coisa Não, boa. total. Era uma direita que tinha um senso... É porque eu acho que na época mesmo, quando a gente tava mais adolescente, assim, né?
Era fácil cair nos papos meio de direita, ou mesmo que a gente não soubesse o que que era direita ou esquerda, era fácil caminhar por algumas ideias. Tinha umas coisas que você concordava, tinha umas coisas que você discordava, por não ter conhecimento, por não ter profundidade. Tipo assim, é normal, entendeu? Eu lembro que tinha umas ideias meio tortas pra caralho, que eu ficava assim, é verdade, mano, esse cara tá falando coisa que faz sentido, sabe? É doido. Tadista, né? É, tinha um senso E de tinha aquele pragmatismo. negócio, tinha aquele negócio do rouba mais faz, né? Sim. Puta, ele falava estupra mais não mata, o Maluf falava Não, esse isso aí tipo quem de coisa. fala era o Marta Suplicy que meteu essa. Puta, foi, eu suplici. Marta Suplicy mesmo. Era o quê? Marta Suplicy. Enfim, mas infeliz. E você, Gaio Fato? Como é que você caiu nesse negócio de esquerda, comunista? Cara, e é tal? um processo, eu não diria semelhante ao do Bruno, porque o meu processo de conscientização de esquerda veio principalmente quando eu entrei na faculdade. Mas ele começou no colégio e era dessa mesma pegada. Eu era um jovem PSDBista. Eu lembro que na época do Orkut, mano, essa história eu nunca contei pra ninguém. Eu lembro que na época do Orkut. Você acabou de ver um corte. Não, eu queria ver a história do Orkut, brother. Aí, vamos lá, vamos saber a história do Orkut. Começou no colégio e era dessa mesma pegada. Eu era um jovem PSDBista. Eu lembro que na época do Orkut, mano, essa história eu nunca contei pra ninguém. Eu lembro que na época do Orkut, teve a eleição da Dilma com o José Serra em 2010. E aí tinha o... Nossa, eu lembro disso aí, mano. Dilma Eu criei José um Serra. álbum, porque eu tava naquela época começando a me engajar, tal, indignado que o PT ia ganhar outra eleição. E aí eu tinha um álbum no Orkut que chamava Políticos Corruptos, né? Bem... Nossa. Mano, a vibe de tiozinho de óculos escuro, bandeira do Brasil atrás, né? Foda. Caralho. E pra mim era muito contraditório, porque eu lembro do Hélio Bicudo, que era um jurista muito famoso, um dos fundadores do PT, que declarava voto no Serra. Então eu pegava foto de grandes personalidades do mundo político-jurídico e falava quem está declarando voto no PSDB, né? E aí, nessa época, eu tive um pouco dessa brisa. Foi a primeira vez que eu lembro de me envolver mais profundamente com isso. E aí, no ano seguinte, quando eu estava tendo aula de história, eu tive uma aproximação muito forte com duas questões internacionais que mexeram muito comigo, que foi a questão da Revolução Cubana e a questão palestina. Porque eu tenho família árabe, né? E aí, na minha família, sempre teve essa questão da defesa do povo palestino, contrário à ocupação sionista. E no caso de Cuba, tinha uma admiração porque eu era crítico ao imperialismo dos Estados Unidos, né? A minha mãe até brincava comigo que eu via eles como o grande Satã, né? E aí era uma parada que me pegava. E a história de Cuba também é foda, né? Porra, é muito louco. pô, é uma muito ilha. louco. Quanto é a distância que fica dos Estados Unidos aí? Não, eu acho que fica ali uns 180 quilômetros, 200 quilômetros. Dá pra ver, não, né? mas é uma parada bizarra, porque tem um caráter heróico de tudo isso, porque eles tentaram desembarcar em 88 no Grama, 12 sobreviveram ao desembarque, eles tinham 5 fuzis, os caras tomaram poder, porra. Não, é coisa de maluco, tá ligado? Não, foda, maluco. Foda. E aí eu tinha muito... Não, e resistir tanto tempo até hoje, cara. E o Brunão mexendo no zap, hein? Ê, Brunão, tá foda, mano. Não, é absurdo, é absurdo. Tanto que a figura do Che Guevara tinha uma importância especial, assim, porque era isso. Eu via, pô, o cara é um herói, o cara tem uma aura ali, né? Ele farma aura. Para, eu vou fechar o vídeo. Aqui acabou, fato. Aqui acabou. Não tá mais dando. Vamos acabar aqui. Vamos tá acabando. Vamos parar. Como dizem os jovens. E aí, quando eu entrei na faculdade, em 2011, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu comecei a desenvolver um pouco mais essa consciência e tal. E aí, na faculdade, eu fiz história na essa USP. história que você viu do Cuba, coisa e tal, e a Palestina é não... E no O que isso tem a ver com Orkut? médio. Isso, no ensino médio. Sim, no segundo, terceiro ano do ensino médio. Eu tinha uma colega, Gabriela, que a gente sempre discutia. Ela era sionista e eu ficava putaço com ela defendendo Israel, porque eu ficava, cara, não dá, não tem condições disso. Tinha esse link familiar que você tava falando, bagulho. É isso, mas a família em geral era tudo PSDBista, assim, né? Votante do Alckmin, do Serra, do Maluf também, então era bem dessa camada. Ninguém muito politizado, assim. Eu tenho uma tia em Florianópolis que era mais à esquerda e tal, mas eu não tinha tanto contato na época, então não rolava muito essa influência. E aí, quando eu entrei na FEFELESH, houve o processo de doutrinação, né? Aí houve, né? É real, viu? Isso é real, viu? Não, sacanagem, mas de boa, né? Sacanagem. Não, é sacanagem peronomútil, né? Não, mas veja bem, eu acho que... Vamos colocar Um abraço aos meus Não, amigos da gente, ó, FEFELESH, pera aí, inclusive. galera, ó, é brincadeira, não existe doutrinação na sala de aula, porque a FEFELESH, USP, inclusive, não é uma faculdade que tem uma predominância da teoria marxista no desenvolvimento das aulas e das disciplinas, tá? Beleza? Ok? E isso, assim, qualquer pessoa... Por que ele olhou pro lado como se ele tivesse com os caras fisicamente na casa dele, mano? Ele fez um ok pra rapaziada.
aulas e das disciplinas, tá? Beleza? Ok? Que isso? Que porra é essa, mano? E isso, assim, qualquer pessoa da FEFELESH vai concordar comigo. Mas você tinha ali a participação muito forte do movimento estudantil, que eu não tive nenhuma proximidade quando eu tava, porque era uma parada que eu achava muito estranho, assim, na época, achava muito esquisito, muito diferente do que eu imaginava politicamente Foi a imersão, cara. Foi imersão como pra caralho. ideal. Mas eu tive contato com muita gente diferente da minha realidade, tá ligado? Eu tive um contato com pessoas de lugares da cidade, com pensamentos políticos que eram muito distintos do que eu tinha até aquele momento. E aí aquilo começou Comprometido com o RP. a mano, abrir um sabe? pouco mais meus olhos de ver, por exemplo, né? Pô, eu era bastante crítico ao PT, né? Não, tipo, odiava o PT. E aí, naquela conjuntura, eu começava a ver que a eleição, por exemplo, do Haddad para a prefeitura aqui em São Paulo era uma questão que fazia sentido Mas, dentro assim, da conjuntura geral, né? Perguntando sobre esse negócio do PT, era aquele antipetismo? Porque hoje, beleza, a gente também faz críticas. É isso, né, gente? Aí também já vai indo pra outros caminhos também, 2 horas de vídeo. Mas bom vídeo, valeu e até o próximo vídeo. É nóis, beijão. Valeu, valeu.